cabanagem. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Possuía cerca de 90 mil habitantes. Essa província sempre teve um forte domínio português, fazendo com que mesmo depois da independência do Brasil, essa influência portuguesa ainda fosse mantida. A situação na província era de miséria, fome e desemprego. Na política, a província não tinha relevância no cenário nacional. Os governadores indicados não entendiam dos problemas daquela região e não se importavam com os mais pobres. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Eles eram conhecidos como cabanos, por morarem em cabanas à beira de rios. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. O objetivo da elite era conseguir uma maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Foi então que, em 1835, os cabanos liderados por Antônio Vinagre assassinaram o atual presidente da província e instituíram Félix Malcher como novo presidente. Malcher era fazendeiro e quando a população pediu por mudanças mais radicais, ele acabou traindo o movimento, fazendo acordos com o governo regencial. Ele foi assassinado e em seu lugar entrou Francisco Vinagre. Ele também traiu o movimento e quem entrou em seu lugar foi Eduardo Angelim. Com a ajuda de tropas europeias, o governo regencial consegue acabar com a revolta em 1840. Balaiada. A província do Maranhão era formada pelos atuais estados do Maranhão, Piauí e uma parte do Ceará. No Maranhão havia uma forte disputa política entre os liberais, conhecidos como cabanos, não tem relação com os cabanos da cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bentivis. Até 1837, os liberais estavam no poder, porém, com a ascensão de Araújo Lima como regente, os conservadores começaram a ganhar espaço. Na regência de Araújo Lima, foi instituída a Lei dos Prefeitos, que fazia com que os governadores das províncias pudessem escolher quem seriam os prefeitos dos municípios. Em meados de 1838, o Maranhão também passava por uma crise econômica, pois seu principal produto de exportação, o algodão, vinha sofrendo forte concorrência do algodão dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes fazendeiros usavam seu poder econômico para influenciar em decisões políticas. Devido a esses fatos, o vaqueiro Raimundo Gomes, o artesão Manuel Francisco, que fabricava cestos de palha, conhecidos como balaio, e o ex-escravo Cosme Bento tomaram liderança no movimento em busca de resolver tais problemas. O estopim dessa revolta ocorreu quando Raimundo Gomes libertou seu irmão da prisão juntamente com outros prisioneiros. Seu irmão havia sido preso por divergências políticas. Em 1839, os balaios, como eram chamados revoltosos, tomaram a vila de Caxias e receberam o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, com o objetivo de pacificar a revolta. Após alguns combates, os balaios já estavam enfraquecidos, principalmente pelo fato de que em 1840 o imperador oferece anistia aos balaios que se renderem. Mais de 2.500 balaios se renderam. Em 1841 já não havia mais nenhum foco de revolta, sendo decretado o fim da balaiada. Revolta dos Malês. Em 1835, quase metade da população de Salvador, na Bahia, era formada por escravos e fugitivos. Os negros de ganho eram escravos que possuíam certa liberdade. Eles podiam circular pela cidade. Esses escravos eram alugados por seus senhores para alguém que estivesse precisando de sua mão de obra, e o escravo ficava com uma pequena parte do dinheiro dada ao seu senhor pelo serviço. Aos poucos, juntando o dinheiro, esses escravos conseguiam comprar sua alforria e até mesmo comprar escravos. Uma boa parte dos negros de ganho eram de origem islâmica, conhecidos como malês. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano no idioma iorubá. Os escravos malês, em geral, sabiam ler e escrever em árabe. Aqui no Brasil, eles não podiam professar sua religião, já que eram obrigados a seguir o catolicismo. Esses escravos então arquitetaram um plano para acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar uma república islâmica. A revolta estava planejada
para acontecer dia 25 de janeiro de 1835. Porém, o plano foi denunciado na noite anterior e as autoridades conseguiram se preparar contra os revoltosos. Participaram cerca de 1.500 escravos malês e foram liderados por Pacífico Licutã, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. Temendo mais revoltas como essa, os senhores de escravos e o governo local passou a proibir a circulação de escravos à noite e impedir de forma mais rígida que escravos praticassem outra religião que não fosse o catolicismo. Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. No século XIX, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de charque, couro e sebo para o restante do país. Porém, algumas províncias reclamavam que esses produtos fornecidos pelo Rio Grande do Sul possuíam preços elevados. Então, o governo central diminuiu a taxa cobrada para produtos similares que vinham da região do Prata, ou seja, que vinha de fora do país, e aumentou os impostos sobre esses produtos no Rio Grande do Sul. Indignados com essas atitudes do governo central, os donos de grandes propriedades rurais usadas para a criação de gado, chamados de estancieiros, se revoltaram e, liderados por Bento Gonçalves, tomaram Porto Alegre e proclamaram a República de Piratini, ou República Rio-Grandense, isso em 1836. O italiano Giuseppe Garibaldi, um dos líderes da unificação italiana, também cooperou com o movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. Os revoltosos ficaram conhecidos como farrapos devido ao fato de usarem pedaços de pano vermelho para indicarem que faziam parte do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem, mas poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, foi nomeado para liderar tropas contra os revoltosos. Depois de muitos combates e negociações, a Guerra dos Farrapos chegou ao fim, em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu alguns benefícios aos farrapos, como a anistia aos presos de guerra, redução dos impostos e liberdade aos escravos que serviram como soldados. Sabinada. A Sabinada foi uma revolta ocorrida na Bahia no ano de 1837. Foi feita por militares e pela classe média, sendo liderados pelo médico Francisco Sabino. Entre as principais causas da revolta estava a falta de autonomia política e administrativa na província da Bahia, por conta do governo regencial centralizador. O estopim da revolta ocorreu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Em 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram para as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Essa república tinha caráter provisório. Os revoltosos estabeleceram que ela duraria até a maioridade de Dom Pedro II. Com isso, vemos que a insatisfação dos revoltosos era justamente com o governo regencial. O governo central reprimiu fortemente a revolta, chegando ao fim em 1838, deixando cerca de mais de 1.000 pessoas mortas. Agora é com vocês, crianças. Essas atividades vocês vão encontrar no livro Assim Eu Aprendo, nas páginas. Beijos da tia Fátima e até a próxima. Tchau!